bem, moçada? Estamos de volta aqui, né? Para mais uma aula em biologia. E hoje nós vamos falar da célula, né? Vamos falar da célula e mostrar para vocês alguns aspectos básicos de uma célula. A célula é a menor unidade viva da maioria dos seres vivos, né? Exceto os vírus, que não têm estrutura celular. Tá? Por quê? Porque são partículas de proteínas e ácido nucleico. No caso da célula, não. A célula é uma estrutura complexa, viva e que tem uma estrutura bem definida, né? Uma célula típica, ela tem 3 partes, né? Por ser a menor estrutura viva da maioria dos seres vivos, tá? Então nós temos células nos organismos unicelulares, como bactérias, como protozoários, como parte dos fungos, parte das algas também. E temos células formando os organismos pluricelulares, como o caso dos animais, o caso também dos vegetais. Por exemplo, né? Muitas algas e muitos fungos também. Uma célula típica, tá? Aqui nós temos uma célula eucariota, depois eu vou falar para vocês por que ela é considerada uma célula eucariota. Mas uma célula típica, ela tem 3 partes. Quais seriam essas 3 partes? Vejam aqui. Então aqui nós teríamos a primeira parte da célula, que seria a membrana plasmática. A membrana plasmática. Então toda célula tem membrana plasmática. Então todo esse envoltório celular é a membrana plasmática. Tem células que têm 2 membranas, minha gente. Tem parede celular e membrana plasmática, que a gente vai falar mais adiante. A segunda estrutura de uma célula típica, eu vou puxar uma seta aqui para mostrar para vocês, é o citoplasma. Então, o citoplasma. Essa é a segunda parte de uma célula típica. E a terceira parte, obviamente, que é o núcleo celular. O núcleo celular. Certo, moçada? Então, quais são as 3 partes de uma célula? Membrana, citoplasma e núcleo. Núcleo é a central de coordenação, central de comando de uma célula, né? É a central de comando. Central de comando. Comanda, coordena, né? Todas as atividades da célula, a partir do núcleo. Tem aqui uma estrutura no núcleo, e depois vamos ver, que ela é chamada de nucleolo. Essa estrutura bem aqui, ó, ela é o nucleolo, que muito tempo foi chamado de núcleo do núcleo, mas na realidade não é. É um depósito de RNA. O material genético está espalhado e o núcleo real e verdadeiro, ele protege o material genético. No citoplasma, nós temos as organelas citoplasmáticas, as estruturas, né? O citoplasma é um material formado basicamente de 3 partes. O hialoplasma, né? Que é um material coloidal, semelhante à clara do ovo. O hialoplasma. Temos as inclusões citoplasmáticas, que a gente vai ver mais adiante, pequenos grânulos, né, espalhados pelo citoplasma, são grânulos de armazenamento, e temos as organelas citoplasmáticas, como por exemplo nós temos aqui a mitocôndria, o retículo endoplasmático, o complexo Golgiense, o par de centríolos, lisossomos e outras organelas. Então vejam bem,
Primeiramente, nós temos que ver exatamente isso. A célula é a menor unidade viva da maioria dos seres vivos e é formada basicamente de 3 partes. Quais são elas? A membrana plasmática, ou citoplasma, e o núcleo. Todas as células, minha gente, têm essas 3 partes: membrana, citoplasma e núcleo. Porém, com um detalhe: nem todas as células têm um núcleo organizado, arrumadinho, como nós temos aqui. Por exemplo, essa é uma célula eucariota, por isso que ela está com um núcleo bem organizado aqui. Tá certo? Nós vamos ver depois a divisão das células com base na organização do núcleo. Então, basicamente, as células típicas, uma célula para ser chamada de célula típica. O que seria uma célula típica? Né? O que seria isso? Uma célula típica. Uma célula típica seria aquela célula que apresenta os 3 componentes. Né? Os 3 componentes que nós colocamos aqui para vocês. Quais são eles? Membrana, citoplasma e núcleo. Tá certo? Então, não esqueçam. Os 3 componentes básicos de uma célula são esses: membrana, citoplasma e núcleo. Agora, de acordo com a organização do núcleo, veja bem, de acordo com a organização do núcleo, de acordo com a organização do núcleo, de acordo com a organização do núcleo celular, minha gente, nós vamos ter 3 tipos de célula, certo? De acordo com a organização do núcleo. Então, vejam bem, se nós tivermos um núcleo organizado, nós temos um tipo de célula. Aliás, eu falei 3 tipos, na realidade são 2 tipos básicos. Aquelas que têm um núcleo organizado e aquelas que não têm. Tá certo? Por que eu falei 3 tipos? Porque as eucariotas que têm o núcleo organizado, basicamente, elas têm um padrão de célula animal e um padrão de célula vegetal. E a gente vai ver isso em diante. Tá certo? Então, de acordo com a organização do núcleo, nós temos 3 tipos de célula. A primeira que nós vamos ver, tá certo? É exatamente essa aqui. Tá? Deixa eu organizar aqui para vocês, arrumar bonitinho. Pronto, tá aqui. Mas, professor, mas que célula é essa que está sendo mostrada aí na tela? Né? Que tipo de célula seria essa? Vejam bem, aqui nós temos uma chamada célula procariota. Célula procariota. Né? A célula procariota. Então, moçada, essa chamada célula procariota é aquele primeiro tipo de célula, tá? E aqui, como nós temos como exemplo, eu vou colocando para vocês, isso aqui é uma célula de uma bactéria, tá? Célula de uma bactéria. Esse é um exemplo, tá? Célula de uma bactéria. Aqui nós temos como exemplo uma célula procariota, né? Prole primitiva, né? Procariota. Que a gente já vai vendo que tem um termo aqui interessante: nucleóide. Significa dizer que essa célula ela não tem um núcleo organizado verdadeiro, tá? Ela não tem um núcleo organizado. O núcleo dela, na realidade, que é o material genético, tá certo? Ela tem esse material aqui, que é o DNA da célula, olha só. Os filamentos de DNA da célula. Em geral, uma bactéria só tem um filamento desse, tá? E por isso nós chamamos de célula procariota. Por quê? Porque ela não tem uma membrana protegendo esse material genético. Então, o núcleo dela na realidade existe, mas acaba ficando desorganizado. Então, minha gente, uma primeira característica de uma célula procariota é o núcleo, olha só, núcleo desorganizado. Núcleo desorganizado. Tá certo? Muito bem.
Então, a primeira coisa, por que o núcleo é desorganizado? Porque não tem um material protegendo, tá certo? Não há proteção de um material para o DNA. Ele está espalhado pelo citoplasma. Professor, mas essa célula não tem outras organelas? Ela tem, só que ela só tem um tipo de organela, são os ribossomos. A única organela presente numa célula procariota, moçada, ribossomos. Atenção para isso. E ribossomo não é uma organela membranosa, tá certo? As células procariotas, elas não têm organelas membranosas. Então isso acaba sendo a segunda característica dela. A segunda característica seria a ausência, tá certo? Ausência de organelas membranosas. Não tem nestas células nenhum tipo de organela formada ou envolvida por membrana. Então, ausência de organelas membranosas. Tá certo? Aqui você não vai encontrar mitocôndria, você não vai encontrar retículo endoplasmático, não vai encontrar complexo Golgi, você não vai encontrar nada disso. Tá certo? Então, nós não temos nessa célula as organelas membranosas. Aqui, como é uma célula de bactéria, tem a cápsula, né? Esse material em amarelo aqui é a cápsula da bactéria, mas em outra aula vamos estudar a bactéria. A parede celular, que é basicamente carboidrato, né? A gente vai ver mais adiante, mas elas têm membranas citoplasmáticas, tem o citoplasma, vejam bem, da célula típica, membrana citoplasmática, citoplasma, e tem o núcleo que aqui, por não estar sendo envolvido por uma membrana, ele é chamado de nucleóide. Então, olha só, membrana, citoplasma e núcleo. A célula procariota, ela não tem o núcleo verdadeiro. O núcleo dela é desorganizado. O que significa isso? Significa dizer que seu material genético não é protegido por uma membrana. Tá certo? Aí, professor, piliofímbria são esses pequenos pelos da bactéria. A bactéria, além disso, muitas bactérias têm um flagelo, que é essa longa cauda aqui que está relacionada com o movimento das células. Ok, moçada? Então, basicamente, nós temos, para falar para vocês, a estrutura de uma célula procariota. Em aula a posteriori, nós vamos falar das células eucariotas, ok? Gente, então hoje nós ficamos por aqui com a célula típica e o primeiro tipo de célula, que é a célula procariota. Em aula a posteriori, nós vamos mostrar as células eucariotas e, consequentemente, as diferenças entre essas células eucariotas e por que ela é chamada eucariota. Só lembrando, uma célula é chamada procariota porque ela tem um núcleo desorganizado e ausência de organelas membranosas, principalmente a bactéria, que pertence ao chamado reino Monera. Ok? Então ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Um abraço.